Quer aprender um pão francês totalmente sem glúten, sem lactose? Então fica comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou a Silvia e hoje nós vamos fazer juntos esse pãozinho que é uma maravilha. Ele fica com uma casquinha, o cortezinho fica bem bonitinho, embaixo ele fica crocante e o miolinho dele é uma delícia. E ele é todinho feito à mão. E você não precisa de muita experiência para fazer esse pão. É só seguir o passo a passo do vídeo. Como sempre, vamos começar o nosso pão fazendo aquele mix de farinhas. E para isso eu vou utilizar 300 gramas de farinha de arroz. Aqui eu estou utilizando a farinha de arroz branca. Se você substituir pela integral, você vai ter que botar um pouquinho mais de água na sua receita. Nós também vamos colocar 120 gramas de polvilho doce. Aqui você não pode substituir o polvilho doce por polvilho azedo. Vamos misturar bem. Vamos acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu estou utilizando o açúcar refinado, mas você pode utilizar o açúcar de sua preferência. Açúcar de coco, açúcar demerara ou açúcar mascavo. E se você ainda não tem a sua balança, eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabelinha para você fazer a conversão de massa em volume. Aí dá uma olhadinha lá. Continuando aqui, o que a gente vai botar agora no nosso mix? 2 colheres de chá de goma xantana. Mas 2 colheres de chá para essa receita é necessário essas 2 colheres de chá. E ainda vamos utilizar 1 colher de sopa de psyllium. E o psyllium ajuda também na textura do seu pão, deixando ele fofinho por mais tempo. Então aqui eu já coloquei quase todos os ingredientes secos. E a gente vai colocar também 1 colher de sopa de fermento biológico seco e instantâneo. E mexer. Vou colocar aqui 3 claras, onde cada clara aqui tem aproximadamente 35 gramas. Nesse pão a gente não vai usar as gemas do ovo. Vamos também colocar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Isso, você pode trocar por outro óleo de sua preferência, pela banha, pelo óleo de coco, óleo de girassol. Vê aí na sua casa qual você utiliza, ou até a manteiga. Vamos fazer aquele buraquinho e começar a mexer. E já vamos adicionando aqui a água. A gente vai utilizar 400 ml de água, ou 400 gramas. Lembra que eu sempre digo para vocês que quando a gente pesa também a água, é mais fácil da nossa receita dar bem certinha. Porque daí a gente tem certeza de quanto a gente colocou na receita. Vou colocar mais um pouquinho de água, daqueles 400 ml. A gente vai acrescentando a água aos poucos e mexendo sempre para não formar nenhum grumuzinho. E finalizando aqui e mexendo. E o último ingrediente que a gente vai adicionar é o sal. 1 colher e meia de chá. Esse é o salzinho de cozinha mesmo, refinado. E agora a gente vai mexer bem para ele se distribuir em toda a massa. Então força no braço e mexe aí. Se você quiser utilizar a batedeira, você pode, mas normalmente na batedeira a massa fica mais mole, porque a batedeira aquece a massa. Terminando de bater a massa, e eu quero mostrar para vocês como ficou a textura. Ó, é uma massinha mais firme. Vocês estão vendo como fica? Ó, presta atenção que é assim, ó. Se ela não ficar assim, aí realmente vai ser difícil de moldar. Aqui, a qualidade da goma xantana também é importante. Para assar esse pãozinho, eu vou usar essa forma de calha. Qual é a vantagem dela? É não deixar ele esparramar muito e ele fica arredondadinho aqui por baixo, ó, tipo um pãozinho francês. Mas você consegue fazer tranquilamente na forminha reta. E a gente vai cobrir a forma com papel manteiga. Esse meu papel manteiga é aquele Assa Light. Se você utilizar o comum, dá uma untadinha nele para garantir que solte tudo bem direitinho. Na outra forma, também você pode utilizar. E se você não tem o papel manteiga, você pode untar a sua forma e polvilhar algum tipo de farinha que foi utilizado na massa, como a farinha de arroz. Aí ele fica bem fácil de descolar também. Para modelar o nosso pãozinho, a gente precisa untar as mãos
com óleo ou azeite, como a gente usou na massa. Então, eu vou pegar aqui uma colher grande, que é mais ou menos o tamanho que eu quero fazer os meus pãezinhos. E cada pessoa vai determinar o pãozinho que quer fazer. Agora, com a colher já untada, a gente vai untar a nossa mão e pegar uma porção dessa massa. Ó, vejam como ela escorrega facilmente da colher e a gente vai moldar ela assim, ó. Vai passando. Preciso de mais azeite? Vou lá, passo um pouquinho e vou girando. E vou fazendo esse biquinho aqui, ó, para imitar o pãozinho francês. Giro e vou arrumando o outro lado, fazendo esses dois biquinhos, ó, na extremidade. Ah, eu quero mais cheinho? Faço um pouquinho mais cheinho, com um pouquinho mais de massa. Quero ele compridinho, maior? Faço ele compridinho, maior. Agora acomodo ele aqui e vou fazer o próximo. Unto de novo a minha mão e pego mais uma porção. Aqui o nosso pão ainda só está acontecendo aquela fermentação inicial. Ele ainda não fermentou, então depois a gente vai esperar ele fermentar. Fazer de novo para vocês verem. Preciso de um pouquinho mais de azeite. Vou lá e passo na superfície. Fiquem atentos que daqui a pouco eu vou fazer o corte. Giro, fazer o outro ladinho. Bem caprichadinho, bem lisinho. E é fácil. Se vocês estão achando que é difícil, não, é bem fácil de fazer. Vamos colocar agora na forma. Vai lá, coloca aqui do ladinho e lembra que ele vai crescer. Agora eu vou moldar todos e depois eu volto para mostrar para vocês. Com aquela colher grande renderam 8 pãezinhos. Agora a gente vai fazer aquele corte na superfície do pãozinho. Eu vou utilizar uma lâmina que eu comprei mesmo na farmácia, mas você também pode fazer com uma faca. Aí a gente vai lá, dá uma untadinha e faz aquele corte bem no centro. E com a fermentação ele vai abrir. Então vamos fazer em todos. Vou passando aqui o azeite e vou fazendo o corte. E assim eu vou repetir em todos os pãezinhos. Não precisa deixar muito profundo. Vamos deixar fermentar por aproximadamente 45 minutos. Mas vocês já sabem também, esse tempo vai depender da temperatura ambiente que está na sua cidade. Hoje em Floripa está mais frio, então vai demorar mais para o nosso pãozinho crescer. Meu pão já está crescendo por 20 minutinhos, já abriu aqui o cortezinho enquanto ele foi crescendo e olha só como ele está lindo. Agora a gente vai ligar o nosso forno a 200 graus para ele já ir aquecendo. Lembra, né? Quando o pão entra lá no forno, ele tem que estar bem quentinho, porque é lá dentro que o pãozinho vai dar o último salto de crescimento. E enquanto o forno vai aquecendo, o nosso pão vai continuar crescendo por aproximadamente mais uns 20 minutinhos. Completou o tempo de crescimento e olha só quanto que ele abriu aqui na superfície. Agora, para finalizar, eu vou passar mais um pouquinho de azeite de oliva com um pincelzinho mesmo, delicadamente, que ele já está crescido. E para deixar ele mais bonitinho, eu vou botar um pouquinho de gergelim por cima. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para comprar o gergelim. Quem tiver interesse, até para uma outra comida, uma outra receita, vou deixar lá. Esse é garantido, não tem glúten. E agora ele vai para o forno a 200 graus. Enquanto o nosso pão assa, eu vou abrir esse que eu assei à tarde para mostrar para vocês. É a mesma receitinha, só não botei gergelim em cima. Ele fica com uma casquinha, o cortezinho fica bem bonitinho, embaixo ele fica crocante e o miolinho dele é uma delícia. Olha só, a fermentação fica maravilhosa. Para um sanduíche, ele é tudo de bom, até para um cachorro quente. Agora eu vou mostrar para vocês ele cortadinho no outro formato. Vamos deixar esse aqui do lado. E vamos cortar esse em fatiazinhas, como se fosse uma bisnaga maior. Para servir com patezinho, ele é tudo de bom. Olha só essa fermentação. Ela tá linda. Ele fica super fofinho. E agora eu vou provar um pedacinho, que eu amo esse pãozinho. Vou passar um requeijãozinho, quem puder pode passar, ou então um doce, uma geleia.
Ele é super fofinho. Serve para você acompanhar no almoço, no jantar, no lanche, botar na lancheira do seu filho. Vale a pena experimentar. Não vou resistir. Opa! Ficou pronto o nosso pão. Vamos ver como é que ele ficou? Nossos pães assaram por 25 minutos. Agora você vai ter pão francês de verdade. Olha só como eles ficaram bonitinhos. Vocês viram aqui onde a gente tinha cortado, como ficou bonitinho? Ele assou, ficou douradinho, ele tá bem fofinho, ainda tá muito quente. E olha só, o gergelim fez toda a diferença. E se você chegou até aqui, é porque você gostou da receita. Então, curte o vídeo, compartilha e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final, bom apetite e até a próxima!